bem-vindos ao podcast Performance para Resultados. Eu sou o Cristiano, sou o CEO da Metris, e esse é o nosso podcast onde a gente traz empreendedores, pessoas que estão no mundo dos negócios empreendendo e que são muitas vezes parceiros, amigos nossos aí. E hoje a gente trouxe um colega, um amigo muito legal, que é o Francis da Malacara. Francis, seja muito bem-vindo ao podcast do Performance para Resultados. E para a gente começar aqui, né, basicamente o podcast, ele é pensado para contar as histórias de empreendedores, que muitas vezes, como a gente não está num grande centro, né, como São Paulo, Rio, enfim, é uma das ideias nossas aqui da Metris para conseguir divulgar tanto um pouco do trabalho que a gente vem fazendo, mas também fomentar mais o empreendedorismo aqui na região, enfim, empreendedorismo digital, que a gente sabe que tem uma cultura meio aqui na região, digamos, de uma cultura assim mais travada para esse negócio da internet. E uma das coisas que a gente quer fazer é divulgar mais e mostrar que, pô, não é um bicho de sete cabeças, a gente quer, de fato, fazer com que as empresas adotem essa questão do digital como uma ferramenta para poder vender mais, né? Então, esse é o objetivo do nosso podcast. E trazendo sempre pessoas que são relevantes aí dentro do cenário. Então, hoje, a gente vai falar com o Francis. Aí eu queria começar, né, te perguntando, Francis, para te apresentar, né, levar alguns minutinhos aí te apresentando. Mas, basicamente, eu te conheço muito bem. A gente se conhece há bastante tempo. E se apresenta aí pra galera quem que é o Francis. E se tu puder começar também contando um pouquinho da história de como é que começou a Malacara e de onde é que surgiu o nome Malacara, que é um negócio bem interessante. Cris, para mim é um carinho muito grande estar aqui contigo. Conheço bem a tua trajetória, o trabalho de vocês, teu, da tua equipe, além de parceiros de longa data, né? Somos amigos também de uma data ainda mais relevante. Me chamo Francis, sou um dos sócios fundadores da Malacara. Nós somos em 3 sócios, é uma empresa familiar. Então nasceu eu, meu pai e meu tio. É uma empresa voltada para o ramo do calçados. Como que a Malacara surgiu? Quando eu comecei a trabalhar e acompanhar o meu pai na vida profissional, 13, 14, 15 anos, né? A gente já começa a acompanhar o que o pai, a mãe faz, eu sempre fui muito curioso e comecei a acompanhar o meu pai nas fábricas de calçado onde ele trabalhava. Ele e o meu tio sempre foram modelistas de calçados. Então, pela manhã eu estudava e durante a tarde eu acompanhava ele nas fábricas. Quando meu pai percebeu que eu estava levando um pouco a sério o quesito da profissão, ele e o meu tio montaram uma mini fábrica, vamos dizer assim. Nessa mini fábrica eu já ajudava mais efetivamente, né? E nós fazíamos amostras para calçados. Então, por exemplo, quando existia uma feira na Espanha, Nova York, por exemplo, uma empresa nos contratava para a gente fazer alguma pesquisa, desenvolvimento de produto, cores, formas, materiais, solado. Nós fazíamos a modelagem dos calçados, criávamos uma coleção. Essas empresas, então a gente prestava serviço para essa empresa, para essa fábrica de calçados. Ela levava essas amostras, esses pares precisavam ser perfeitos, né? Muito bem feitos. Eles levavam esses pares para as fábricas, para as feiras, Sim. e lá nas feiras eles vendiam para grandes lojistas do mundo todo. Então, o nível de exigência desses calçados, aquele par que estava ali na vitrine, realmente precisava ser perfeito. Precisava ser muito perfeito, não podia ter defeito nenhum. Então, para mim, desde o início, acompanhando isso no dia a dia, sempre foi uma experiência muito interessante de aprender da melhor maneira possível. Às vezes a gente passava algum Já perrengue, começou né? com o mais difícil, né? Já começou pelo mais difícil, exato. Mas foi a melhor escola que eu tive para poder aprender e introduzir, vamos dizer assim, a minha vida no calçado e dentro da fábrica. Esse foi o primeiro contato que eu tive com a profissão, com o calçado, né? Legal. E em que momento, assim, que... Beleza,
vocês tinham essa pequena fábrica, né? Mas em que momento que surgiu a Malacara, a marca Malacara? Como é que foi lá no início, assim, os primeiros pares? De onde é que... Porque, assim, eu falo... aqui no podcast a gente tenta contar a história desde o início, né? E às vezes esse início é muito interessante, né? Uhum. Então, a minha dúvida é em relação ao seguinte: beleza, vocês já trabalhavam com calçados e aí surgiu a Malacara? Ou a Malacara sempre existiu? Como é que foi essa... Certo. Na verdade, o meu pai e meu tio trabalharam com calçados, mas sempre prestando serviço para outras empresas. Desde sempre. O polo aqui da região de Farroupilha sempre foi muito, Farroupilha, Novo Hamburgo, muito forte no quesito exportação de calçado nos anos 80, 90. Sim, Quando nós tínhamos essa mini fábrica, esse mínimo ateliê, esse pequeno ateliê que nós tínhamos, nós éramos prestadores de serviço. Então tínhamos ali 5, 6 máquinas, né? Um trabalho bem pequeno. E ali, vamos se situar, mais ou menos em 2008, 2006, 2008, eu estava fazendo faculdade, fazia faculdade na Fevale, em Novo Hamburgo, voltado para o calçado, design de produto, e teve um sacode muito grande no mercado, muitas empresas migrando para a China, muitos lojistas comprando de fábricas da China. Então, teve um movimento, muitas fábricas de calçado fechando aqui no Rio Grande do Sul. sim. E nós, como prestávamos serviço de modelagem para essas empresas, nós éramos terceirizados, prestadores de serviço, a gente sentiu da noite para o dia uma diminuição no trabalho. A gente sentiu que a coisa não estava ficando legal, estava ficando cada vez mais complicada. Meados de 2007, 2008, a gente sempre brinca e fala, e são coisas que marcam, né, na vida da gente. Nós, numa reunião que nós estávamos, eu, meu pai e o Alencar, o Alencar comentou assim, para te entender, Cris, o meu pai sempre foi, ele sempre participou de eventos ligados ao agronegócio. Por exemplo, alguns rodeios que eles organizavam, ele tinha uma turma de amigos que iam para alguns rodeios, organizavam um rodeio de Caxias do Sul, ele era ligado à declamação, poesia, então ele gostava de se vestir, né, Sim, com as indumentárias e tal. E como ele sabia fazer calçado, às vezes o meu pai fazia um par de botas para ele, às vezes um cinto, às vezes uma guaiaca, né? Às vezes um detalhe em couro que ele conseguia fazer, ele era modelista, então para ele era muito fácil, ele fazia e usava. E nessa ocasião dessa turbulência que nós sofremos então no nosso negócio, o serviço começou a baixar, né? E o Alencar até comentou pro meu pai: Lorenzoni, tu não fazia às vezes umas botas de gaúcho para vender nos rodeios, porque o pessoal, os amigos pediam, né? Lorenzoni, essa tua bota é muito confortável, tu não faz uma para mim? E meu pai fazia, né? Não era o objetivo, mas ele fazia. E o meu pai, a gente sempre fala e brinca isso, mas Alencar, as fábricas estão todas fechando e agora a gente vai abrir uma fábrica nova, né? Não, mas Lorenzoni, é o jeito que a gente tem. Se tu fazia uma vez as botas de gaúcho, os cintos, as guaiacas, vamos fazer um pequeno lote de botas para montaria, para gaúcho, e vamos em alguns eventos, alguns rodeios para vender. E o meu pai brincou essa expressão, a gente lembra até hoje, porque realmente foi o que aconteceu. Então, surgiu realmente de uma preocupação que nós tínhamos, de uma crise que a gente fala, né? Às sim. vezes é muito difícil a gente trazer para a realidade. Toda crise traz oportunidades. Às vezes é difícil a gente, no momento da crise, pensar em oportunidades, né? Porque tudo fica um pouco mais complicado, a situação é mais estressante, enfim. Mas realmente foi na crise que acabou nascendo a Malacara. No primeiro evento a gente fez, então, nós cortávamos à mão, eu cortava na garagem de casa, a gente levava para nossa pequena fábrica, costurava. Então cortamos, por exemplo, um lote de 20, 25 pares de botas de gaúcho. Fizemos, colamos a sola, e a gente foi num evento ligado um rodeio que tinha aqui em Caxias do Sul, meu pai organizava, e a gente acabou vendendo praticamente todos os pares. Não eram muitos, né? Eram uns Sim. 15, 20 pares, porém foi um sucesso. E uma coisa que nos chamou a atenção é que naquela época, isso era 2008, né? Existiam existiam poucos produtos para mulheres nesse ambiente. Sim. Então, Mas essas botas que vocês fizeram eram masculinas? todas elas botas masculinas. Masculinas. Essa bota que o meu pai às vezes fazia para ele e para Sim, um ou sim. dois amigos, era isso que ele fez. E no primeiro evento que a gente fez, primeiro rodeio, as meninas que trabalhavam às vezes
numa agropecuária, ou eram da veterinária, né? Ou eram estagiárias ali, enfim. Elas acabaram comprando algumas desses calçados que a gente estava vendendo, principalmente por causa do conforto. Porque para as meninas, as botas de homem normalmente são duras, são para durar, né? São duras do que é para durar. E no primeiro insight que a gente teve, cara, mas como o meu pai, o Alencar, a gente já trabalhava com modelagem, não, então vamos fazer uma bota estilo montaria feminina, né? A forma, a ergonomia do pé muda tudo. Vamos colocar um zíper, vamos colocar um metalzinho, né? Sim, as mulheres estavam comprando para usar, sendo que vocês tinham feito a de homem. Exatamente. Exatamente. Só para te ter uma noção, hoje, né? Hoje a marca trabalha aí, 80% é o público feminino. Sim. Né? Sim. Porém, essa primeira iniciativa, né, em meio à crise, em meio ao estresse, em meio a essa situação que estava acontecendo, foi essencial dar o start, mesmo que não seja da forma mais... Foi no público masculino, mais difícil de trabalhar. Exato, assim. Exatamente. Então, esse foi o primeiro insight e a gente começou a fazer produtos femininos, as botas femininas, e as mulheres, claro, aí elas vieram. Mas, Francis, vocês não fazem um cinto para combinar com a minha bota? Sim. Vocês não fazem uma bolsa? Será que vocês não conseguem fazer uma bolsa? A gente vai lá, desenvolve uma bolsa. Vai lá, desenvolve um cinto. Mas não tem uma bota com cano curtinho? Não tenho, mas vamos fazer. Não tem. Então, uma coisa foi puxando a outra e foi acontecendo naturalmente, assim, né? Então, o primeiro produto foi uma bota masculina e acabou vendendo para mulheres. Exatamente, foi isso aí. Às vezes a gente pensa demais em que produto a gente vai lançar, como é que a gente vai lançar, mas acho que hoje, olhando para trás, é fácil, né? Mas que bom que a gente deu esse start pensando que o nosso público masculino seria o, né? Sim. E com o tempo foi se provando que hoje, claro, né, o público feminino é muito maior. Legal, legal. E aí, bom, entendi um pouco de como que começou a marca lá, mas uma das coisas que muitas vezes eu já passei, digamos assim, né, é que as pessoas que elas veem a marca Malacara pela primeira vez dá um estranhamento o nome. O nome, tipo assim, Malacara, mas, tipo, a pessoa dá um certo estranhamento. Eu já não tenho mais isso porque eu conheço há bastante tempo, digamos assim. Mas eu consigo perceber que as pessoas, elas param assim, dão uma lida e elas meio que... Elas não entendem. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal, aí principalmente o pessoal de casa, o que quer dizer Malacara, né? Porque é um negócio interessante, né? Malacara, nesse momento que eu comentei que nós recém começamos a fazer um ou dois eventos, né? Não existia nome ainda. Não tinha? Não tinha nome. Ela não tinha. A gente até tem um par de bota desses bem antigos lá como recordação para, né? E não existia nome ainda. Sim. Nesse momento que a gente percebeu que iríamos fazer bota feminina e a gente fez alguns 2 ou 3 rodeios e tal, a gente pensou, cara, a gente vai ter que batizar a criança, né? Não dá pra ficar sem nome. E aí a gente fez, então, claro, uma lista de nomes, né? Sim. E entre esses nomes eu me lembro, tinha alguns nomes, por exemplo, Botas Aragano, Botas Laçador, Botas... Tinha vários nomes. E a gente foi por eliminatória, e nessa época até, eu lembro que eu tinha feito um curso baseado... Estava estudando, né? Sim. Baseado em marcas, posicionamento de marca e tal, e isso me auxiliou bastante. A gente pensou, olha só, se a gente foi arriscando os nomezinhos, né? Sim. Vamos pegar um nome voltado para o nome feminino. Entre eles estava Malacara ali escrito. Malacara, para quem não conhece, quem não é do meio, né? Malacara, quando você enxergar um cavalo com a testa branca, todo mundo aqui já deve ter visto um cavalo com a testa branca. Normalmente o cavalo com a testa branca é chamado Malacara. Sim. Esse nome estava lá porque era do nosso linguajar, né? O público do campo conhece muito bem. E riscando os nomes, alguns nomes eram muito masculinos. Botas Laçador, tu ia fazer uma coisa, né? Botas Aragano é um nome um pouco mais masculino. E o nome feminino com bastante as, né? Tu estudou um pouquinho sobre isso junto comigo, inclusive, né? É um nome feminino, é um nome que cai bem. E nesse meio aonde a gente iria divulgar o nosso trabalho, que são nas feiras agropecuárias, nas provas de cavalo do freio de ouro, é muito engraçado porque tem, no alto-falante do parque, por exemplo, eles correm 2 cavalos numa prova, por exemplo, assim, e no final o árbitro comenta, 10 pontos para o cavalo Malacara.
Sim. Ele não sabe o nome do cavalo, ele não sabe o nome, Sim, sim. né? As pessoas já escutavam aquilo naquele ambiente. Exato. Então foi uma das Sim. estratégias pra gente, pô, vamos pegar um nome que esse público já tenha falado. Sim, Diferente do que tu pegar o nome, vamos colocar Sim. Botas X10. sim, sim. Tipo, né? Sim. Então a questão da fonética foi bacana. E na época, até uma curiosidade bem bacana, nesse meio, principalmente Argentina, Uruguai, na Europa é bastante comum, mas na época a gente até nem sabia tanto. Na escolha do logotipo, a gente escolheu a Flor de Lis. Sim, sim. Hoje é muito conhecido, principalmente por causa da Dudalina e tal, que Sim. veio bem depois e tal. No Uruguai e na Argentina é um símbolo muito clássico, que eles usam nas bombas de chimarrão, Sim. eles usam nos cintos, eles usam em muita coisa. No Brasil era um pouquinho menos conhecido. E nós pegamos uma Flor de Lis e estilizamos. Aí, passando, acho que 2 ou 3 anos, nós começamos a expandir a linha daí para fazer uma camiseta para nós, uma camisa. E aí, na época, a gente lembra até... Para nós foi muito bom. Veio Sim. uma intimação da Dudalina, né? Olha só, no vestuário vocês estão nos invadindo, vocês não podem usar. Pô, não era a intenção. Realmente, a gente Sim. nem conhecia a Dudalina. E aí, tiramos a Flor de Lis e depois criamos o logo do MA, Sim, que aí que é ficou... o atual. Que é o atual, Não, bem legal, bem legal. Então, tá explicado aí, né? A galera que não entende, tipo, bate o olho nesse nome ou lê pela primeira vez, tem a ver com o cavalo, né? Não é Isso, uma essa foi raça, a intenção. ou é só o estilo. Não é Não é uma uma raça, raça. né? Isso foi uma das preocupações que a gente sempre teve. Por quê? Por exemplo, quem não é do meio... Existem diversas raças, assim como cachorro, existem Sim. diversas raças de cavalo. O cavalo manga larga, o cavalo árabe, o cavalo crioulo, Sim, né? sim. Diversas raças. E claro que quem cria a raça tal prefere aquela do que a outra, né? Sim, Então sim. sempre tem uma Sim. intriguinha. Então quando a gente pensou no nome Malacara, ele é só a característica da testa. Entendi. Então tu acaba não dividindo o público, Sim, né? sim, sim. Porque hoje num evento, numa Expo Inter, por exemplo, Expo Inter é um Sim. evento que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, que é um dos maiores eventos da América Latina, e para nós é uma feira muito importante. A gente tem diversas raças competindo lá. Então, uma das estratégias foi não criar um nome que dividissem os apaixonados pela Claro. marca, né? Não, bem interessante. E, bom, acho que ficou bem explicado pra galera aí como é que nasceu, né? E, claro, o podcast aqui a gente tem um foco bastante em vendas, em estratégia e vendas, né? E eu queria entender de vocês, assim, da Malacara, enfim, do Francis, em que momento que vocês perceberam que, de fato, tinha um negócio bom na mão, assim? Porque uma coisa, assim, pô, meio que começaram a empreender meio que por uma necessidade da situação ali, mas em algum momento, pô, caiu a ficha que não, vocês estão com um negócio bom na mão, vamos, a família inteira ali trabalhando no negócio, agora vamos acelerar. Em que momento que vocês perceberam, assim, que foi nos eventos, em que situação que vocês viram que, assim, que, não, vamos botar todas as fichas aqui, vamos para cima Claro. Cara, é bem interessante essa tua pergunta, e para nós foi acontecendo assim, como nós somos em 3, né? Sim. Isso sempre tem o lado bom e o lado ruim de trabalhar com a família, né? A gente não vai dizer que é Só amizade. que é só amizade ou só amor, não é assim, né? Nesse caso, como nós 3 fazíamos a modelagem, o que aconteceu? A gente foi para 1, 2, 3 eventos, investigando alguns eventos maiores e começamos a ir. O que era legal é que a gente conseguia produzir durante a semana e final de semana a gente ia para esses eventos. Então não influenciava o trabalho que a gente vinha fazendo. Por mais que aquele trabalho já estava diminuindo bastante, né, a demanda. Nós combinamos o seguinte, Lorenzoni, tu vai trabalhar integralmente para Malacara, então. Sim. Ó, tu vai cortar as botas, nós vamos pegar os pedidos, tu vai organizar os eventos que a gente pode ir, e eu e o Alencar, a gente vai trabalhar a metade do tempo, vamos dizer assim, a gente não vai deixar os nossos clientes na mão, vamos seguir trabalhando com eles, e o que der, a gente vai ajudar, obviamente, também na Malacara. Então foi acontecendo isso gradualmente, isso acho que levou, cara, tranquilamente aí 2 a 3 anos até a gente largar 100% o último cliente da modelagem dos calçados, né? Até do início que começou. A gente é muito pé no chão, sabe? Sempre foi.
Foi aos poucos, foi gradual, assim, não foi um Foi negócio de gradual. uma semana para outra. Exato. Sim, E isso, às vezes, o que acontece, cara, olhando para trás, a gente é pé no chão até hoje. A gente, às vezes, peca por dar um passo, às vezes, um pouco menor do que poderia, gostaria ou poderia, ou até a sim, gente almeja. Porém, o passo que a gente dá tem que ser bem firme, né? Então, a ideia é o quê? Cara, a partir do momento que a gente tá com um produto legal, a gente percebe que tem demanda, ah, sim, vamos fazer um trabalho sério, bacana. E aí tu começa a tomar decisões, por exemplo, falando isso de Malacara lá no início, né? sim, Até hoje é assim, mas isso durou um bom tempo. Ah, a cada passo que a gente dava da Malacara, a gente não queria voltar para trás, a gente queria dar seguimento. Então, como é que eu posso dizer assim? Se a gente precisasse tomar decisão para pagar a conta no dia 10, sim, só com sim, o dinheiro que a Malacara estava dando, era um negócio que não teria dado certo. sim, Isso a gente que é empreendedor, né, tem esse espírito, a gente tá sempre olhando quem trabalha assim, como é que faz, a gente sempre quer se espelhar, né, e sim, tal. Cara, a gente vê algumas empresas, alguns amigos e tal, cara, às vezes com um produto bom, às vezes com um serviço bom, com um cliente, mas que às vezes a organização da empresa é onde peca, sim, né? Então a gente demorou, cara, de 3 anos mais ou menos para poder tirar assim, ó, cara, agora a gente pode tirar um pouquinho desse dinheiro para nós. sim, sim, Todo o valor que a gente vendia, por exemplo, era reabastecido e comprado mais matéria-prima. sim, Então nós éramos nós três e uma costureira, né? sim, Foi muito assim que começou. Hoje a gente tem quase 50 pessoas, né? Entre as sim, lojas e tal. Então, essa educação financeira que a gente fala, trazendo agora para o dia sim, a dia, para o empreendedorismo, as pessoas que estão começando, enfim, essa ajuda, essa busca pelo conhecimento da educação financeira, cara, tem muita informação bacana na sim, internet. Hoje tu não precisa sair daqui para fazer uma faculdade lá em Porto Alegre para sim, descobrir alguma coisa, né? sim. Nessa época que a gente está falando, cara, não tinha tudo, não Não tinha tinha? Face, não, É. não tinha É, nada. Tu começou a 2000 trabalhar e conosco. 2005, 2000, essa época aí eu ia a Porto Alegre fazer curso. Exato, nós tínhamos Pegava que o ir a Porto ônibus no final Alegre. de semana, dormindo no ônibus ainda, meio É, virado da festa, para ir estudar em Porto Alegre e exatamente. voltar, estudar o dia inteiro lá e voltar. Exato. Então, hoje em dia, digamos, a informação tá mais fácil, né? Inclusive, o podcast É. tá ajudando. E é por isso que eu faço questão, fiquei muito feliz quando tu me convidou para vir para cá, porque eu faço questão de conversar sobre isso. E assim como eu gosto muito de escutar, eu fico feliz Sim, que alguém, né, fique feliz em nos escutar. Então, cara, essa educação financeira, essa educação, ver como é que as pessoas fazem, as dificuldades que elas fazem, é mas, fantástico isso, cara. mas indo para uma parte, digamos assim, mais de negócios, tem alguma métrica que vocês avaliavam para saber se essa saúde financeira, ou, digamos, era mais no sentimento, assim? É, o que eu quero dizer com isso, assim, as empresas, elas, por exemplo, empresa listada em bolsa, cara, tem indicador para tudo, endividamento, tem Certo. centenas de indicadores ali É, para analisar a saúde de uma empresa. Mas uma empresa pequena é um pouco diferente, né? Você tem que, obviamente, olhar a grana que você tem no caixa, mas tem que ter o sentimento de querer fazer o negócio acontecer, porque senão não acontece, né? Mas é. vocês, naquela época, vocês tinham algum indicador assim, quando isso acontecer, a gente vai, sei lá, montar a primeira loja, Uhum. qual que foi digamos assim, eu entendi que o crescimento foi pé no chão, mas a minha dúvida é em relação assim, pô, deve ter alguém em casa assistindo que se inspira na Malacara, tem uma marca, tem alguma coisa, tá montando, tá começando do zero. Às vezes a pessoa olha para vocês hoje com um olhar assim de admiração, né? E não sabe como é que foi o início. É. Mas aí a minha dúvida é o seguinte, tipo, vocês tinham um indicador Uhum. alinhado, sei lá, financeiro, alguma Entendi. coisa nesse sentido? Ou foi assim, não, porque, dando meu ponto de vista, né? Uhum. Você acabou de falar que vocês trabalhavam durante a semana e final de semana. É isso aí. E eu lembro dessa época, assim, que a gente é amigo, né? Então, pô, poucas pessoas têm não seria ambição, mas seria Claro. essa vontade de fazer o negócio acontecer, tanto que, cara, o final de semana é onde vocês trabalhavam pro negócio de vocês e durante a semana trabalhavam, digamos, para as fábricas naquela época, né? Então, assim, pouca gente passa por isso
com essa ambição de querer fazer o negócio dar certo por um bom Claro. tempo, mas a minha dúvida é em relação, digamos assim, à tomada de decisão, né? Uhum. Porque eu fico pensando isso pra mim, mas para as pessoas que estão em casa também. Pô, saber se a pessoa tá tomando a decisão certa, né? Vocês tinham algum indicador para se balizar, digamos assim? Uhum, uhum. Como é que Entendi. aconteceu? Vocês se endividaram e daí tiveram que correr atrás? Como é que foi essa... Uhum, uhum. Na verdade, cara, nós Porque por tínhamos... causa da indústria, né? Tipo assim, empreender no serviço, bem dizer, você não precisa se endividar. Sim, sim, Agora, empreender sim. na indústria, muitas vezes, É complicado. cara, você precisa ter estoque, matéria-prima, máquina, um monte de coisa que faça o teu custo ser elevado, né? Não sei Exato, se... exato. Não, a tua pergunta é fantástica, porque não é bem assim tu montar uma indústria e sair produzindo É, o produto, né? Essa mini fábrica que nós tínhamos, ela tinha basicamente aí 3 ou 4 máquinas. Uma máquina de costura, mais uma ou duas que eram necessárias ali. Nessa época que deu a crise, nós tínhamos recém comprado uma máquina que a gente, entre a modelagem, a gente às vezes prestava serviço para uma empresa, por exemplo. Nós compramos uma máquina e eu não vou lembrar exatamente, mas era como se nos dias de hoje fosse aí 50 mil em dívida. Nós tínhamos comprado a sim, máquina e essa empresa realmente fechou, parou o serviço e a gente não conseguiu. Então nós começamos literalmente devendo tipo 50 mil hoje, 50, 60 mil sim, hoje. Para nós era muito. Era muito porque nós trabalhávamos na época, tu tinha um salário, por exemplo, meu pai devia ganhar aí 3 mil, mais ou menos, o Alencar 3 cada, sabe? sim, Mais ou sim, menos, só para ter uma noção dos valores da época. Então, nós realmente começamos abaixo de zero. sim, Então, essa gana, essa vontade era muito maior do que qualquer indicativo na época, né? sim, Ah, porque nós precisávamos pagar as contas, a gente não via melhora no setor, e aí a vontade foi o que mais teve nesse sim, primeiro momento. Aí, respondendo um pouquinho a tua pergunta, porque não é possível tu conseguir montar uma indústria e sair fazendo sim, o produto que é a Malacara hoje. O produto que está hoje na vitrine não é o mesmo que estava sim, lá, sim, sim, né? O que nós tínhamos? Como essas empresas, aí que vai as oportunidades da crise, que é olhando agora, né? Todos esses anos sim, depois, essas empresas que a gente prestava serviço, eles também estavam sem serviço. Então, o que a gente fazia? Cara, vamos cortar 20 pares. Nós íamos numa das fábricas. Cara, tu tá sem serviço, tu tá parado, tu me vende tantos metros de couro, eu vou te pagar com a minha prestação de serviço. sim. Porque eles eram Ia nossos fazendo clientes, né? uma permuta, digamos assim. Fazíamos uma permuta. Não, então eu tô te devendo, sei lá, 5 mil de couro, em 3 meses eu vou te pagar, tu vai descontar do meu salário, por Sim, exemplo. E isso acontecia com 3 ou 4 fábricas que nós trabalhávamos. Então nós comprávamos couro de uma, nós mandávamos fazer num outro ateliê, cortávamos em casa e tal, tal. Ahn, e montávamos, colávamos a sola quando a gente precisava ter um maquinário que nós não tínhamos na outra fábrica. Eram umas três sim, ou quatro fábricas, mais o nosso trabalho interno e de noite, sim. E mais o pra, final de semana e mais o final de semana para vender. e a própria administração, que aí começa, tu tem que aprender a fazer boleto, na época era boleto, né? Sim. Ah, então no início é bastante complicado, mas a gana foi o que mais nos motivou nesse sentido para achar caminhos para acontecer, né? Não, muito interessante. E daí, bom, beleza. Então a gente já entendeu como começou e como é que evoluiu. E aí vamos tentar, digamos assim, chegar no hoje, né? Como é que estamos hoje, né? Inclusive, assim, é a primeira vez que aqui no podcast o convidado traz um chimarrão, né? Porque Malacara tem que ser chimarrão, né? Nas outras vezes foi o café, mas fica à vontade aí, meu, se quiser. Eu tô em Enfim, casa. tá em casa. A minha ideia agora é chegar, digamos assim, o que está acontecendo nos dias atuais para depois a gente falar um pouquinho do futuro, né? Uhum. E aí, assim, hoje, né, pensando em vendas, em performance, que é a ideia aqui do podcast, né? O que vocês fazem hoje para conseguir expandir, né? Saíram ali do devendo 50 mil para olhar para os eventos e tudo mais que vocês conseguem atingir milhares de pessoas, tem lojas e tudo mais, mas o que hoje em dia, né, fez você chegar a ter mais ou menos 50 pessoas de funcionários aí e tudo mais? O que gera mais resultado, digamos assim, do ponto de vista de marketing, de estratégia, de comercial,
pensando numa estrutura de hoje, assim. Uhum. Um dos quesitos, Cris, que eu penso que foi muito importante, a gente tenta manter isso desde lá do início. Eu até me incomodo quando às vezes... Me incomodo não, mas as pessoas às vezes pensam assim que a empresa, ela é... Ela, ela é uma empresa grande, né? Eu até brinco que eu não gosto de ser chamado de empresa grande porque a gente tenta manter muito o espírito ainda da empresa pequena, né? Sim, Então, por exemplo, assim, vamos trazer isso para a realidade. Na época, nós brincávamos, assim, nós falávamos assim, olha, se eu conseguir vender para um cliente e o ano que vem esse cliente comprar de novo e trouxer mais um, eu duplico o tamanho da minha empresa. É exponencial, não tem como tu duplicar sim, a tua empresa todo ano. sim, Em sim. 10 anos tu fica maior que o PIB do É, Brasil, não tem como. E isso é uma das coisas, por exemplo, que a gente traz desde daquele início. Trazendo para a realidade, Cris, tudo que o meu pai me passa muito isso, eu peguei um pouquinho, mas o meu pai, o meu tio, eles me passam muito isso, eles viram muita empresa nascer, ter muito sucesso e fechar. Então isso serviu de muita experiência para a gente tentar fazer diferente. Não é que a gente montou mais uma fábrica de calçado que está dando certo. sim, Tudo que a gente tenta fazer hoje é baseado no que não deu certo em todas essas empresas de calçado que a gente teve a oportunidade de ver sim, trabalhando. Por exemplo, quando tu fala de Malacara, hoje a gente tem nós trabalhamos com a indústria e desde o início da empresa a gente trabalha direto com o consumidor final. sim, Eu penso que isso é um fator muito interessante, muito sim, importante para a nossa cadeia. Por quê, Cris? Vou te dar um exemplo bem simples que tu já vai entender. Por exemplo, como trabalha uma empresa gigante de calçados, uma marca gigante de calçados? Ela, hoje, vamos supor assim, ela tem que produzir toda a temporada de verão durante o inverno, sim, praticamente. Então, tu tem que criar esse produto praticamente um ano antes. Tu já trabalhou com produto, sim, sabe como sim, funciona? Às vezes tu erra o produto. sim, Às vezes tu pensa que tu tá fazendo um baita lançamento, um baita investimento naquele produto e ele é um produto que o pessoal não gostou, é um produto que aperta, é um produto que dá um calinho no pé, é um sim, produto... Isso acontece, quem trabalha com sim, produto sabe que é assim. Então, tu imagina que uma empresa gigante de calçados, ela precisa criar todo esse produto, largar os representantes na rua para vender para todos os lojistas, para o lojista comprar, até chegar no consumidor final, passou tranquilamente um ano, tá? Eu tô é, sendo otimista, razoável. Até o cliente calçar e dizer assim, tu já não calçou um calçado? Pá, não tá bom esse calçado, me dá aquele outro modelo. é. Achei bonito, mas não ficou confortável. Até aí, ok, esse é um problema, por Sim, exemplo, né, do exemplo que eu tô dando. Agora, tu imagina qual vai ser o feedback que o cara do desenvolvimento teve há um ano atrás, se ele ainda estiver na empresa, né? sim, Ah, o feedback que vai ser, ele já está fazendo a outra coleção do próximo ano, e no próximo ano o lojista simplesmente não vai comprar dele. sim. Ou seja, tu perdeu praticamente um ano, dois, Não girou, né? não girou, e tu teve um feedback muito atrasado. Então, para nós, hoje nós somos indústria, desde o início a gente teve a oportunidade, na época sem saber, né? Hoje a Sim, gente tem isso muito claro, de trabalhar direto com o consumidor final, nesses eventos ligados ao agronegócio. Hoje a gente trabalha assim, então, a indústria, e nós temos basicamente 5, 6 canais de venda. As feiras ligadas ao agronegócio, hoje a gente tem 2 caminhões que se transformam em loja, eles chegam nas feiras no Brasil todo, principalmente sul-sudeste, né? Um pouquinho do centro-oeste. sim, Chegam no evento, se transformam em loja e a gente vende no evento ali. Esse é um canal de venda que a gente tem. Nós temos a loja de Gramado, daí desde 2012, a loja em Gramado. Foi a primeira loja que a gente abriu. Temos a loja no Vale dos Vinhedos também. Temos a loja daí junto à fábrica, em Farroupilha. E temos o nosso e-commerce, que nos auxiliou desde o início da empresa. sim, Porque como nós íamos para esses eventos, e normalmente essas pessoas que vão no rodeio, sei lá, num evento lá em, não sei, Santana do Livramento, cara, essa pessoa é lá de longe. sim. Então, em que momento, se nós não tínhamos loja física, como é que Como é eles que eu vou iam, atender? como é que nós íamos atender? Nós queríamos vender de novo para essa pessoa, Sim, né? Então, desde o primeiro momento, o e-commerce foi o que a gente mais, foi a primeira ferramenta que a gente teve de venda. sim, Na época, o e-commerce nem era tão fácil de tu conseguir colocar no ar, por exemplo. sim, Tem até uma história bem bacana sobre isso. E nós vendíamos via e-mail e tal, tal, tal. Era horrível, imagina, sim, né? Tu sim, vender por e-mail. Então, hoje esse caminho de ser a indústria e vender direto para o consumidor final dá muito mais trabalho.
claro, sim. né? Tu tem que ter toda a cadeia. Porém, é uma das alternativas que... Esse é só um exemplo que eu falei, Sim. da gente pensar 100% o oposto do que as indústrias de calçado vinham pensando e do que as indústrias Sim. tradicionais hoje pensam. Então, É. não é só abrir mais uma fábrica de calçado, tu tem que tentar fazer todo um trabalho diferente, senão... Não, exato. Eu tive uma experiência, né? Trabalhei numa multinacional grandes marcas que atendiam, que eram indústria também, e lá eu pude fazer o e-commerce também, que é a parte da venda online, e realmente, essas grandes marcas, elas perdem muito tempo, digamos assim, pelo fato de não ter o feedback do cliente. Exato. Então, assim, o desenvolvimento de produto tá, às vezes, 1 ano e meio, 2 anos na frente, pesquisando tendências, cores, tecidos, enfim, para uma coleção que vai sair daqui a 1 ano, 2, sei lá. Exato. Só que eles não, só que quem pesquisa a tendência, quem vai fazer a produção do produto, muitas vezes não sabe o que está girando hoje. Exato. E não tem a informação de quem é o cliente. Então, tipo, o e-commerce faz com que você consiga chegar mais próximo do teu cliente e ter o feedback em tempo real. Às vezes, Exato. assim, até eu lembro algumas ações que a gente já fez de fazer as pessoas participarem da decisão sobre produto, né? Exato. Vocês gostaram dessa cor ou dessa cor? Então, através digamos assim, de uma enquete, de uma pesquisa no Instagram, você toma a decisão do que a indústria vai comprar para produzir o calçado. Então, Exatamente. tipo, isso tira... claro, obviamente que empresas que são muito grandes, que têm muita capilaridade, é um pouco mais difícil fazer, mas isso é uma grande tendência, né? Tanto que ano passado eu fui no evento lá do Web Summit, que é o maior evento de internet aí do mundo, lá no Rio de Janeiro, e teve um pesquisador que fez uma pesquisa de como que vai ser as empresas, as marcas, as indústrias pro futuro, né? E, cara, ele mostrou num slide lá, parecia que eu tava vendo a loja da Malacara, né? Porque ele legal. falou assim, cara, a empresa do futuro é essa aqui. Daí, no fundo, tinha a produção e na parte da frente tinha o frente de loja, junto com a indústria. E daí eu pensei assim, pô, mas eu conheço uma empresa que é assim, né? Então, tipo, o que eu quero dizer com isso é assim, que a Malacara, pelo fato de ter nascido numa crise, digamos assim, nasceu diferente, pensando diferente e olhando para o modelo de negócio que as indústrias estão tentando fazer, tentando vender para o cliente final, vocês já foram inovadores desde o dia 1, né? Porque vocês produziam na semana e vendiam no final de semana para o cliente final. E daí começou já com essa verticalização, digamos assim, da cadeia produtiva. Exato. Mas isso é um baita diferencial, porque também você não vai pagando uma parte da margem para cada um que vai passando no meio do caminho, né? Exato. O nosso e-commerce nasceu bem assim. Para quem nunca escutou a história, eu vou contar. Sim. O Cris, a gente trabalha junto desde o início, né? Desde sempre, né, Cris? Desde colega de aula, nós voltávamos da faculdade. Desde a ideia. Nós voltávamos da faculdade na quinta-feira, a gente ia pro barzinho e querendo botar um negócio. Pô, cara, vamos fazer camiseta, lembra? A gente tinha umas 10 camisetas, vamos fazer não sei o quê. A gente sempre teve esse espírito, a gente sempre conversou muito sobre isso. O Cris trabalhava para uma empresa muito bacana, que é admirada por mim, inclusive, aqui da região, empresa gigante, na época, né? E ele sempre, e tu, né? Sempre me comentava, Fran, vocês têm que abrir um e-commerce, cara. E eu diversas vezes falava, mas Cris, cara, é calçado, não é um tênis, né? O tênis, pô, ficou um pouquinho mais folgado, mas vai mal. É uma bota, daí além do pé tem o quesito da perna, né? Às vezes a gente esquece a bota de cano longo, né? Então é um pouquinho mais complicado. E tu me falou diversas vezes e eu sempre falava isso. Sim. Isso eu conto pra todo mundo e conto com o maior orgulho, inclusive. E nós estávamos na praia, eu tava no Uruguai, na praia, eu lembro até hoje, daqui a pouco tu não lembra disso, mas eu lembro. Tu falou assim, ó, Fran, olha só, cara, o e-commerce é o futuro, a coisa acontece, vamos fazer o seguinte, ó, vamos comprar um site, custava R$333 por mês, a parcela, na verdade, era 666, mas tu falou assim, Fran, vamos colocar o site no ar, eu pago a metade, tu paga a metade, depois que tu terminar de pagar, tu me paga, e quando vender o primeiro par, nós conversamos. Eu disse, pô, o cara tá apostando na empresa mais do que eu na minha empresa, né? Sim.
Não tinha como dizer que não. Tá, mas Cris, como é que eu faço? Cara, bate a foto mais legal que tu puder, põe um fundinho branco, você me deu umas manhas lá, e me manda as fotos e eu cadastro e vamos colocar o site no ar. Quando vender, a gente conversa. Primeiro, pô, fiquei muito feliz, né? Na época Sim, isso era faz 2000, mais eu de não 10 lembro anos, né? exatamente quando, mas era por aí, 2010, por aí. E eu cheguei na fábrica, no ateliê, né, nosso, e comentei com o Louro e com a Alencar, digo, tchê, olha só, a gente vai colocar o site no ar, assim, e eu paguei do meu bolso na época. Ah, se vender um par, a gente larga todos os outros pares que a gente tá fazendo e vamos fazer aquele ali para enviar o mais rápido possível, pode ser? Diz ele, pô, Sim. imagina, né, já tava pago, na época era É, boleto, então tu tinha que mandar e ainda depois mandar os boletos é. e tal. Eu lembro disso que a diferença era assim, ó. Se a pessoa pagar no boleto, o dinheiro cai à vista. E se não me engano, vocês tinham algum lance ali Pode ser. pô, ter que botar o dinheiro na frente e tal. Daí a gente pensou E assim, sim, isso aí, pô, antecipação, pô, na época. se entrar o pedido do site, ele vai ter prioridade, primeiro para atender o cliente mais rápido, Isso mas aí. também tinha questão financeira, né? Questão financeira, E total. A água aí, tava batendo. e aí eu me Isso lembro aí. disso também, porque eu Isso aí. também, doido para empreender e tal, querer fazer o negócio acontecer. Isso aí. E aí a gente colocou o site no ar em eu acho que deu uns 2 ou 3 dias, Deu caiu o dois, primeiro três dias, pedido. caiu o primeiro pedido. Cara, que alegria, né? É, E aí a meta logo em seguida era, cara, a gente vai ter que fechar o é, ano vendendo um par por dia. é, Era o sonho, né? Era o é, sonho. E a gente foi indo. Hoje a gente vende mais que um par por dia. Mas vende a bem história mais. começou assim, então era uma noção que eu também não tinha, mas hoje, por exemplo, né, Cris, às vezes a gente brinca e fala sobre um exemplo, né? Vão surgindo as ideias sobre sustentabilidade, por exemplo, o pessoal Sim, fala, a gente fala muito, conversa, tal, tal. E existem diversos pontos de vista e fatores que podem ser abordados nesse assunto. Eu acho muito legal conversar sobre isso. Mas um exemplo, né? Em se tratando de e-commerce, em comparação a uma loja física, por exemplo. É, cara, uma loja física hoje a gente tem que ter muitos produtos em estoque. É uma loja bacana, é um flagship, tu recebe os clientes, tu demonstra, né? Tu faz o sim, atendimento, experiência. né? Tu tem um espumante, pode conversar, tu tem o feedback no dia a dia, é legal, acho que é importante também, né? Porém, no e-commerce, por exemplo, a gente trabalha com zero estoque no e-commerce. Sim, é sob encomenda, né? É sob encomenda, assim como trabalhavam há 1000 anos atrás, Sim, né? Com um sapateiro antigo, por exemplo. Então, se tu quiser um par hoje, tu vai chegar ali, encomendar o 33, eu vou fazer aquele par sim. 33 para aquela pessoa. Eu não vou ter desperdício de tempo, de matéria-prima, de transporte, de Sim, trabalho, de mão de obra, né? Então, hoje tudo é muito sim, custoso, né? Então, quando você coloca na balança uma loja física ou um e-commerce, sim, por exemplo, no nosso caso, claro, né? sim, Não é um mundo perfeito, mas a gente tem, desde a questão financeira, que é muito viável trabalhar com e-commerce, sim, e é o crescimento que a gente vê desde então 2010, mais ou menos, 2012, mais ou menos, que a é, gente colocou o e-commerce no lugar. A gente percebe o crescimento dia a dia, mês a mês, se adaptando. Na época não podia comprar pelo celular, hoje pode, então a resposta é muito rápida, tem que ter uma equipe boa. Hoje a gente sim, conta um pouco com uma equipe dentro da minha empresa, um pouco dentro da tua, e essas sim. cabeças estão sempre conversando junto porque é muito rápido. É, Porém, o futuro, a gente percebe nitidamente isso que segue com um crescimento bastante interessante e o e-commerce, sem dúvida, é uma ferramenta fantástica que a gente dá uma prioridade, dá um carinho. Hoje foi um produto, por exemplo, hoje, essa semana, para a Suíça, o outro para a Inglaterra, semana passada. Cara, sim, quando no sonho a gente às vezes imagina, a é, gente que é ainda pequeno, né? Imagina, pô, o pessoal da Suíça tá ali entrando, pá, 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 sim, sim. né? Assim como para o Mato Grosso também, É, também tem alguém é, olhando. Então, uma coisa tu alcança que, fronteras que não. pensando lá atrás, né, no início do e-commerce, ah, claro, eu comecei no e-commerce mais ou menos 2008, né, que na época era um negócio bem disruptivo, ninguém sabia direito como é que funcionava, a gente precisava dar muito frete grátis e tudo mais para as pessoas comprarem sem medo, digamos Ter assim. coragem. Só que eu ficava pensando assim, pô, se vai uma geladeira, se a pessoa compra uma geladeira online, por que ela não vai comprar um calçado, né? E aí eu sempre fiquei com aquele negócio na cabeça. E o que mais me fez, digamos assim, ter convicção no que eu falava de, pô, vamos botar o e-commerce que eu pago aqui do meu Uhum, bolso uhum. aqui, É verdade, foi isso é aí. por causa que eu trabalhava numa área que tinha muitas mulheres, né? E Uhum. eu
vi elas olhando o produto e falando do produto. Legal. Aí eu me lembro que elas falaram assim, pô, mas... Essa tu não tinha me Não, contado. claro, né? É um negócio assim que eu... Por isso que eu tive tanta convicção, né? Porque eu, do lado de quem tava tentando comprar num site que naquela época não existia, a pessoa olhava assim, nossa, mas o produto da Malacara é sensacional e tal. Ah, mas esse site não é legal. E daí eu escutei isso de uma possível cliente, entendeu? Então, por isso que eu pensei assim, Legal. pô, se essa pessoa aqui tá me falando isso e ela entende de e-commerce, enfim, né? Ela poderia ser uma cliente. Foi uma das coisas que fez eu ter tanta convicção, assim, porque eu sabia que tinha uma cliente tentando comprar online Olha só. e ela não conseguia. E o cliente, né? Por isso que é fundamental. Isso é em qualquer setor, qualquer serviço, enfim, qualquer nicho, né? Qualquer produto. O cliente ele te diz tudo o que tu precisa saber. Às vezes a gente acaba talvez pecando e não conseguir estar tão próximo quanto a gente gostaria. Sim. Ou a gente, ou enfim, né, algumas coisas do dia a dia, mas é um esforço que a gente precisa colocar na agenda de estar próximo do cliente ou do futuro cliente, que Sim. foi esse caso aí, né? Porque ele te diz tudo, ele te diz hoje, se tu vai ter uma demanda muito grande no WhatsApp, cara, daqui a pouco tu vai ter que ter uma ferramenta para troca e para agilizar a troca. Sim. Ele tá te dizendo um Sim. problema que ele tá tendo, então acho que em todos os setores, acho que penso que é fundamental o contato com o cliente. E são poucas, na minha percepção, né? São poucas as marcas, as indústrias, digamos assim, que têm essa proximidade com o cliente. Então, na minha visão, esse é um baita diferencial da Malacara, porque você tá, digamos assim, a gente sabe que tem muita história do varejo, por exemplo, assim, a Magazine Luiza. A Luiza ia no final de semana lá, já era bilionária, sei lá, ia lá no final de semana atendendo a loja. Por quê? Para não perder o core business dela, que era atender cliente, né? Então, Exato. e eu acho que a Malacara tem muito disso de começar com o feedback, digamos, ter ajustado o produto com base no feedback do cliente lá no início, né? Que era Exato. masculino, virou feminino, mas também sempre ter esse carinho, esse cuidado, né? Tanto nas coisas que a gente já fez no site, assim, de ações, enfim, de relacionamento com o cliente, mas ter esse carinho que parece que muitas vezes a gente fala muito do digital, da inteligência artificial, das grandes marcas, das grandes empresas, e esse negócio da proximidade, do carinho, do cuidado se perde, né? Se perde. Então, tipo, a gente percebe esse muito. é um baita diferencial. Acompanhando algumas marcas, se tu tá posicionado na rede social, ela é uma rede, então quando o cliente entrar em contato contigo, tu precisa no mínimo responder, né? Sim. Entender o que está acontecendo e tal. E muitas marcas, tu percebe que às vezes até artistas ou coisas assim, né? Pessoas Sim. que são... Tu manda sei lá, uma demanda, uma pergunta, alguma coisa assim. Tu não é respondido, tu não é... É claro que eles não têm como responder 5 milhões de pessoas, a gente entende, claro que sim. Mas quando tu se propõe a fazer um trabalho baseado no público, principalmente numa rede social, por exemplo, ela é uma rede, ela não é só para te mostrar. Sim, sim. Ela precisa vai ter uma informação. Vai e vem informação. Legal. E falando um pouco aqui dos perrengues, né, da vida de empresário, você já contou algumas coisas ali que a Malacara já nasceu, digamos assim, de uma certa dificuldade, mas uma coisa que eu gosto de mostrar, digamos assim, eu já tive contato com empresários desde que estão empreendendo, a pessoa abriu um MEI ali, está empreendendo sozinha, até já tive contato com pessoas que são bilionários, donos de multinacional e tudo mais. E uma coisa que eu vejo é essa meio que glamorização do empreendedorismo, como se, o cara é bilionário, ele não tem problema. Na minha cabeça, o problema vai se exponencializando, vai ficando mais difícil, vai ficando mais complexo resolver o problema à medida que tu quer um resultado maior, né? Então, só que assim, a minha pergunta é em relação aos problemas, né? Nesses... Quantos anos tem a Malacara mesmo já? Basicamente 15, 16 anos agora. Nesses 16 anos de Malacara aí, qual que foi a maior dificuldade, o maior problema, o maior perrengue, assim, que vocês passaram? Eu sei que já foram vários, né? Sim, foram vários. Mas eu lembro algumas histórias, eu queria saber da tua percepção, digamos assim, o que
O que foi a maior dificuldade ou perrengue que vocês passaram aí nesse mundo de Ah, sim. evento e... Não faltaram. Não é fácil, né? Empreender já não é fácil, né? No Brasil é mais difícil ainda. Tivemos muitos sacrifícios e eu já me pergunto... Oportunidade para desistir não faltou. Muitas vezes, não foi nenhuma, nem duas, nem cinco. Às vezes, tu me acompanhou muito. Às vezes, no final de semana, tu tá lá no sábado de noite, num evento, chuva, frio, com uma barraca de lona, vendendo o teu produto ali, né? Assim, como se fosse uma lanchonete, mesma coisa. E aí tu pensa, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? Às vezes a namorada tá em casa, às vezes os amigos estão numa janta, estão na festa com a namorada deles e tal. E às vezes na época eu devia ter em torno dos 20 anos aí, tu fica se perguntando o que eu tô fazendo aqui. Será que é isso, né? Puta, só eu tô fazendo esse caminho? Então, dentre essa, eu posso te citar outras opções também. Já aconteceu de você chegar lá no Paraná, 9, 10 da noite, por exemplo, nós tínhamos Massaveiro, né? Nós carregávamos as botas atrás, chegar lá no Paraná, e na época não tinha o WhatsApp e tal, e era para estar a nossa pirâmide, que a gente tinha alugado, aquelas pirâmides de evento, né? Sim. E a gente chegou lá e não tinha pirâmide. Nós chegamos 9, 10 da noite no parque, era um frio tremendo. Não tinha lugar para vender. Não tinha o lugar, não tinha nada, e a gente precisava pelo menos um lugar para dormir no outro dia, né? Enfim, o pessoal ligar, nessa hora ninguém mais atendia telefone. Eu nem lembro se tinha celular, se a gente usava, não lembro. E eu sei que a gente teve que sair e dormir junto com os animais ali, sabe? É uma coisa que a gente às vezes não fala, porque, né? É uma coisa que, pô, o passado às vezes é uns perrengues que é chato, assim, a gente Isso aí falar, ninguém né? quer passar. Não, é umas coisas que a gente precisa lembrar, eu acho que é importante a gente lembrar, mas eu não gosto de ficar também, às vezes, remoendo, né? Mas, mas no intuito da tua pergunta, que é poder encorajar os demais, cara... se tu gastar menos do que tu ganha, vai dar tudo certo. Vai demorar um pouquinho mais. Às vezes não vai dar do lado masculino, vai dar do lado feminino. Às vezes não vai dar de um lado, vai dar do outro. Então, uma pequena administração financeira ajuda muito a ter os pés no chão. A gana vai vir dessa dificuldade, porque tu não quer passar aquilo ali de novo. Já aconteceu, por exemplo, e na época não tinha dinheiro para ir no hotel. Sim. Cara, hoje dá errado, tu vai no hotel, né? Sim. Hoje tu tá um pouquinho mais estruturado, né? Tu pensa num plano B. Na época tu nem pensava num plano B porque tu tinha mal e mal o plano A para executar. Então já aconteceu de a gente, por exemplo, nesses eventos, às vezes eram em fazendas, longe da cidade. E a gente na época nem, né? Não sabia como ia ser. Então a gente às vezes pegava e comprava o almoço tinha um buffet e tal, na fazenda e tal. E de noite tu não sabia se ia ter buffet de novo. Então tu se servia 2 vezes e deixava guardadinho atrás da saveiro para comer de noite. Não é que a gente ia morrer de fome ou coisa assim, não é esse grau de... Mas é que tu não sabia se ia ter de novo, porque era uma fazenda, era uma propriedade. Então, eu sou só o lojista, eu não sou convidado do evento, sabe? E na época, como era uma saveiro, então tu não levava churrasqueira, uma panela, tu não tinha espaço para levar isso. Né? Então são perrengues que a gente lembra até hoje, enfim, e hoje a gente tenta dar toda essa estrutura e um pouco mais para a turma que vai trabalhar conosco, né? Quem vê o caminhão atual, né, a estrutura atual, não lembra que começou na saveira, né? Então, o legal da gente compartilhar, mostrar essas histórias, mostrar, enfim, fotografias, enfim, documentários, é para mostrar para as pessoas que vão nos acompanhando, os colaboradores, os parceiros, os fornecedores, que, cara, tu tem tudo para fazer um baita atendimento com o cliente, né? Para conversar com ele, para ficar o dia inteiro com o cliente dentro da loja, com o sofá e tal. Então, não desperdiça essa oportunidade, né? Eu acho que meio que você até já entrou nesse assunto, mas pra gente encerrar, digamos assim, a parte de conteúdo, né? Eu sei que, cara, a gente poderia ficar horas e horas falando, mas tem muita coisa de evento, de coisas também que eu lembro. Mas entrando assim para a parte, digamos assim, de passar uma mensagem para quem está querendo empreender, né? Porque a minha ideia é que o podcast chegue em empreendedores, em todas as fases. Provavelmente quem vai assistir tá ou se inspirando ou querendo conhecer mais sobre a empresa e tudo mais. Então, se hoje, né, depois de 16 anos empreendendo aí, passando por essas dificuldades,
o que que você poderia, digamos, deixar de recomendação para quem está começando hoje? Ah, eu acredito que empreender não é fácil. Qualquer lugar do mundo. A gente visita outros países, outras tributações, outras culturas, e em qualquer lugar do mundo não é fácil. Ah, eu penso que quem tem o espírito empreendedor, eu já tive colegas de trabalho que saíram, botaram a empresa, depois voltaram para a empresa, entenderam todas as dores. Pá, se eu soubesse que era assim, né? É, Ok, a pessoa às vezes tem esse espírito e é nítido quando tu vê a pessoa que tem o espírito empreendedor. Ela vai ter que passar por aquilo ali para saber se é bom, se é ruim, se ela faria melhor, se ela faria diferente do que a tua empresa está fazendo. Então a gente teve colegas, funcionários que fizeram esse caminho, foram e deram certo. A gente já teve pessoas que já foram empreendedoras e depois, enfim, vieram a trabalhar conosco e entendem muito bem as dores e nos comentam assim, cara, eu sempre achei que eu tenho esse espírito empreendedor e realmente tem, porém o meu lugar é aqui, cara, eu quero ser o melhor. Tudo que eu puder fazer para Malacara, tudo que eu puder fazer por vocês, ele é aquela pessoa que entende todas as dores que um dono, vamos dizer, um sim, diretor, né, tá passando e ele tira aquilo ali de letra porque daí ele não tem todo aquele peso e aquela responsabilidade do quê? Cara, queira ou não queira, chega às 5h30 de sexta-feira, o cara sim, vai tranquilo, né, curte o final de sim, semana, na segunda-feira ele tá de volta bem tranquilo. O empreendedor não é assim. sim. Ele não é assim. Então, voltando ao empreender não é fácil. Caso tu não consiga empreender ou não tenha esse espírito, às vezes abraça um parceiro, um amigo, a empresa onde tu está trabalhando. Ah, essa empresa não te valoriza? Não, então vai achar alguém que te valoriza. Porque às vezes mesmo tu ter o espírito empreendedor não significa que tu precisa ser dono da empresa, né? Eu hoje às vezes comento, cara, será que eu faria tudo isso de novo? Talvez não, Sim, porque a gente passou muita coisa que eu não sei se eu passaria de novo, sem saber o resultado, porque agora que a gente sabe sim, o resultado entre aspas, né? A sim, gente tem um caminho longo pela frente. Mas tu sabendo o resultado, diz, não, eu faria tudo de novo. Tá, sim, mas na época não tinha é, como saber o resultado, sim, né? Então, quem quer empreender, cara, estude muito. E o estudar não é que tu precisa fazer uma peripécia. Hoje na internet tem muita coisa. Até você chegar sei lá, num curso bem especializado, tem muito material free na internet, muito material bacana. Esse tipo de estudo, curiosidade, né? Conversa com as pessoas, conversa com empreendedores, tem muito conteúdo para te aprender, porque todo conteúdo vai ser bacana para te ter. E tem que ter muita gana. Além de tu gastar menos que ganha, tinha um ex-chefe meu, no caso, que uma vez eu perguntei isso para ele, né? E ele era daqueles antigos, assim, né? Os antigos não passam muito a mão na tua pergunta, né? O que tu pergunta, eles falam. E ele comentava, além desse termo de tu gastar menos que ganha, eles falavam assim, não tem miséria que aguente 12 horas de serviço. é, né? É E bem assim. claro, hoje tu não vai falar isso num curso ou coisa assim, mas o que eu quero dizer, né, fora a brincadeira, é que você se esforçando e trabalhando não dá de um jeito, não dá agora, daqui a 1 ano, 2, 5, 10, algum jeito tu vai encontrar. É, o que eu digo pra galera que tá começando, porque eu acabo também contratando bastante gente que tá iniciando, é que assim, muitas vezes você pode empreender internamente dentro de uma empresa, mas toda vez que eu cresci, digamos assim, de produtividade no trabalho e tal, sempre foi me inspirando em alguém que tava do meu lado ali, um gerente, um diretor, alguém que já tinha mais bagagem e podia me ajudar. E eu me espelhava naquele cara para poder crescer mais rápido. Então eu também penso um pouco assim de, cara, empreender não é para todo mundo, porque às vezes, cara, ficar sem salário por 6 meses Ah, é aí, outro cara, ponto de vista. é momentos da vida que tu pode fazer isso, né? Exato. Mas você sempre pode empreender internamente dentro de uma empresa, de um projeto, pensando. Eu sempre pensei não só na grana que o negócio pode dar, mas também no aprendizado, né? Porque muitas vezes ah, naquela época que era colega e começava a tentar colocar um negócio, cara, a gente toda semana tinha uma ideia nova, um negócio novo que
99% não foi para frente, mas o negócio que foi para frente deu certo. Então, assim, dá para empreender dentro também do negócio sim. de alguém que tem a mesma visão, né? Que tem a mesma... Isso, que você trabalha numa compartilha empresa com a hoje cultura. que tu percebe que aquela empresa está tendo uma dificuldade X, alguma coisa, cara, tu vai daqui a pouco prestar serviço para a própria empresa que tu tá trabalhando. Sim. Né? Um MEI hoje existe para isso. O MEI são 2 pontos de vista. A pessoa que tem o perfil empreendedor vai dizer assim, pô, cara, então, em vez de trabalhar para uma empresa, eu vou conseguir trabalhar para 5, um dia por semana, eu vou trabalhar para cada uma. Pô, essa é uma visão. O outro vai ter a visão assim, pô, cara, mas daí eu perco a minha estabilidade, pô, 13º. Não, ok, daí então tu tem o outro perfil. Não é que tá certo ou errado. Né? Mas são perfis que hoje a gente tem muita ferramenta na mão e a gurizada tem que fazer acontecer. Tem muita coisa boa para fazer. Tá para escolher, pelo menos. Se naquela época, Cris, a gente tivesse colocado uma empresa de camiseta, né? Nós tínhamos a nossa ideia de ver. Daqui a pouco nós ia ver que não era camiseta masculina, ia ser camiseta feminina, e assim nós... E vai indo. Legal, legal. Então, cara, e aí agora a última parte aqui do podcast são mais pensando em perguntas rápidas aí. Então, se quiser tomar uma aguinha aí pra dar uma... Vamos lá. A ideia é fazer aquele bate-bola final para perguntas rápidas, né? Então, é a primeira coisa que vem na cabeça e vamos lá, né? Vamos lá. Frei, o que é empreender para ti? Cara, é um desafio todo dia que a gente acorda. Um erro que te ensinou muito? Ficar longe da família. Uma campanha que deu muito certo. De vendas, né? Coleção Raízes. Essa última. Pô. E o ano que vem, se tu me perguntar, vai ser a do ano que vem. Um canal de vendas que mais converte hoje para Malacara? O e-commerce. Ferramenta de marketing favorita? Eu gosto muito do Instagram. Onde vocês pretendem chegar com a Malacara? A gente já chegou em muitos lugares que eu nem imaginei que chegaríamos. Então, provavelmente eu não sei aonde a gente vai chegar. Um livro ou um conteúdo que mudou a tua visão de negócios? Cara, que branco que me deu agora. Eu gosto muito de um dos últimos livros que eu li, que é a biografia do Barsi, Luiz Barsi, que é um cara que era engraxate e hoje é um dos bilionários da Bolsa. É uma história linda, vale a pena. Sim, vale a pena ler. Muito legal. É muito inspirador. E a última pergunta aí é: quem deveria sentar aqui no podcast no próximo episódio? Deixa eu pensar. Como é que é o nome do Gustavo? Do irmão do Gustavo? Gustavo Dalpisol? Thiago Dalpisol? É. Thiago Dalpisol. Thiago Dalpisol. Ah, e esse aí, conhecido. Ele é um dos fundadores da Fiber, né? Um dos fundadores da Fiber. Ah, legal. Exatamente. Um outro rapaz bem bacana, que é nosso amigo também de jogar truco, Eduardo Portolã. Um dos diretores da Tramontina. Ele deve ter umas histórias muito legais para compartilhar conosco. Pô, muito legal. Uhum. Show. Vamos ver se o podcast chega neles, Vamos né? Então tá, pessoal. Então, Francis, muito obrigado pela participação aí no Performance para Resultados. Com certeza vão ter outras oportunidades para nós falarmos mais histórias e, enfim, daqui a pouco trazer podcasts especiais de conteúdos específicos para a gente não vai dar para se aprofundar em tudo aqui num episódio só, né? E para você que está assistindo aí até o final, lembre de se inscrever no canal, deixa o seu like aí, seu comentário, e também se você tiver indicações, né, de quem que você quer assistir aí nos próximos episódios, deixa nos comentários que a gente vai fazer o possível para esse episódio chegar nessa pessoa e a gente vai continuar com
com a nossa missão aqui, que é ajudar outros empreendedores, né, outros empresários a conseguir ter mais estratégia e vender mais, principalmente através da internet. Beleza, pessoal? Valeu e até o próximo episódio.